Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Números, capítulo 23, de 7 a 10. E a palavra de Deus diz assim: Então proferiu a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Eu gostaria de enfatizar essa parte que diz: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Amém? Por enquanto é só até aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre os ângulos da bênção. Diga: eu sou abençoado por todos os lados, por todos os ângulos, por todas as perspectivas. Eu sou abençoado. Para quem está em Cristo. Se você está falando que é abençoado, você precisa estar em Cristo. Se você não está em Cristo, você precisa ultrapassar a linha divisória e vir para o lado da bênção. Porque a bênção repousa numa pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a fonte, Ele é a bênção. E se eu estou nele, se Ele está em mim, sou abençoado. Então diga: de todos os lados, sou abençoado. Para você entender, querido, o que está acontecendo aqui, Israel estava no deserto, mas Moabe, que estava numa determinada região, se assustou e se atemorizou quando viu aquela enorme nação. Era uma nação de Israel que peregrinava no deserto, e num determinado momento Israel se aproximou de Moabe. E então o rei dos Moabitas, chamado Balaque, ficou com medo, porque ouviu a história de Israel, de que por onde Israel havia passado, havia se levantado contra alguns inimigos, e Moabe estava com medo de ser destruída. E então Balaque contratou uma pessoa, ou quis contratar uma pessoa, chamou alguém, um profeta chamado Balaão, e disse o seguinte: Balaão, sobe no monte e contempla essa nação de Israel, e libera uma palavra de maldição contra Israel, porque quem sabe, com a sua palavra de maldição, você que é um profeta, amaldiçoa Israel, e então Israel, com a maldição, será enfraquecido, terá a impossibilidade de se levantar contra Moabe. E então Balaão subiu ao monte e contemplou Israel na sua totalidade. E quando ele foi proferir uma palavra de maldição contra Israel, o Espírito de Deus se apoderou de Balaão, e ao invés de sair alguma palavra negativa, e palavra de maldição é aquilo que amarra a nossa vida, que prejudica a nossa saúde, nossas finanças, nossa vida, nossa paz. E então quando Balaão foi profetizar alguma coisa ruim contra o povo de Israel, só saiu bênção, só saiu palavra de vida, só saiu palavra de extensão, de multiplicação, de crescimento, de paz, de saúde, de alegria. E o próprio Balaão se surpreendeu ao perceber que da sua boca não saiu nenhuma palavra de morte, nem de dor, nem de miséria, nem de maldição. Mas no contexto daquilo que ele havia falado, o Senhor lhe permitiu dizer como amaldiçoar a quem Deus abençoou, como denunciar a quem Deus
não denuncia, muito pelo contrário, a quem Deus somente abençoa. Quando Balaão viu a totalidade de Israel, abençoou, porque só podemos abençoar a quem Deus abençoa. Meu amado irmão, se Israel, com todas as suas dificuldades do Antigo Testamento, foi abençoado por Deus, Israel, que não tinha o Espírito Santo morando dentro dela, Israel, que não tinha a presença do Espírito morando em cada pessoa, que dirá na nova aliança, quando Cristo morre na cruz do Calvário, e a partir da morte de Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós, vem morar no nosso coração, vem morar dentro de nós, fazer morada, caminhar conosco. Ora, se aquele povo, sujeito a falhas, sujeito a tropeços e a tantas dificuldades, foi abençoado, que dirá a igreja de Cristo Jesus, nos dias de hoje, que tem o Espírito, que foi redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Essa igreja não pode ser amaldiçoada. Diga, por todos os ângulos e de todos os lados, sou abençoado. Amém? Qual foi a visão que Balaão teve de Israel na sua totalidade? Há uma promessa de Deus e há uma palavra de Deus que já não é nem promessa, é cumprimento, já foi cumprida. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga, nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Amém? Onde está essa palavra? No passado, Ele já nos abençoou, já é uma realidade em Cristo. Cristo cravou na cruz do Calvário nossas maldições, nossas moléstias, nossas doenças, nossas crises, tudo que era contra nós, Cristo cravou na cruz do Calvário. E em Cristo nos abençoou, nele somos abençoados. Quero que de novo você perceba que Balaão, quando olhou o povo, o viu na sua totalidade. E na sua totalidade proclamou, este povo é abençoado. O que isto tem a me dizer? Tem a me dizer uma coisa, que por mais que eu possa passar por momentos de crise, quando eu olho o todo de Deus na minha vida, sou abençoado. Quando Balaão viu o povo na totalidade, disse, esse povo é uma bênção. Quando você olha para a sua vida na totalidade, o que Deus fez na totalidade? Olha para a sua casa, olha para os seus filhos desde que eles nasceram, olha para os seus pais, olha para os livramentos, olha para as situações que fizeram parte da sua vida. Mesmo que você possa contabilizar alguns momentos de perda, alguns momentos de prejuízo, de dor, de saudade, de enfermidade, mas olha para o todo e você vai dizer, o Senhor tem me abençoado. Eu posso levar algumas cicatrizes, eu posso levar algumas marcas, eu posso levar algumas lembranças de alguns momentos difíceis, mas quando eu olho para o todo, eu vejo a graça, eu vejo Deus cuidando da história da minha vida, e eu acredito que quando Balaão subiu ao monte e viu aquele povo na sua totalidade, ele podia ver sim, alguns traços de cicatrizes, talvez de dor, num lado ou no outro, mas na totalidade, esse povo é abençoado. Meu querido, eu quero hoje te inspirar por essa palavra, pelo Espírito Santo de Deus, a não focar os problemas, e a não focar as crises, mas olhar para o todo. Às vezes você precisa sair um pouquinho de um contexto de pressão no qual você está. Às vezes você precisa sair um pouquinho, respirar fundo, olhar para trás e ver como Deus tem sido fiel e como Deus é fiel na minha vida. Olha como Ele é fiel. Ele esteve comigo lá atrás, há muitos anos. Ele me conduziu, Ele me colocou num trilho de bênção. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha casa. Olha o que Deus fez ao longo dos anos.
Meu querido, quando você contemplar a história de Deus na sua vida, na totalidade, você vai chegar à mesma conclusão a que Balaão chegou. Eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Eu vejo este povo na totalidade. E no total, o ângulo da totalidade, você precisa ver. O primeiro ângulo da bênção é quando você olha e vê o todo. Esse é o primeiro ângulo. Do cume do monte. Graças a Deus estou morando num lugar. Eu sempre pedi a Deus, Senhor, eu quero morar num lugar alto, onde eu possa avistar a cidade e orar pela cidade. Há 13 anos que a gente está aqui morando em Ribeirão Preto. Sempre quando a gente vem de São Paulo e chega em Ribeirão, no quilômetro 300 da Anhanguera, que a gente avista a cidade e a gente avista do alto. A gente está lá no carro, estende as mãos e abençoa a cidade. E quando a gente avista a cidade e a contempla na totalidade, que cidade maravilhosa, que lugar que Deus me plantou e plantou a minha casa, olhamos para o todo. Quando vamos olhar no particular, tem muitos problemas, tem muitos desafios, muitos problemas na saúde, muitos problemas no governo, muitos problemas nas questões de justiça. Mas olha para o todo, estou morando num lugar alto, e nesse lugar alto, vez por outra, vou para um lugar onde avisto tudo. Senhor, abençoa o todo desta cidade, que esta cidade contemple a Tua glória, manifeste a Tua glória, conheça o Messias, conheça Jesus Cristo, e que o Senhor venha manifestar a glória no todo. Glória a Deus por isso. Diga para o seu vizinho, o primeiro ângulo da bênção é o ângulo da totalidade. Diga isso para o seu vizinho. Veja o todo da graça de Deus na sua vida. Veja o todo da mão de Deus na sua vida. E você vai se alegrar com Deus da tua provisão, com Deus dos teus milagres. Ainda que você tenha algumas cicatrizes, algumas marcas, algumas perdas. Mas veja o todo. E alegre-se no Senhor. Mas querido, quando Balaão abriu a boca e começou, ao invés de amaldiçoar, começou a abençoar, e abençoou, e abençoou, e abençoou. Qual foi o sentimento de Balaque, rei dos Moabitas? Escuta, eu te chamei para amaldiçoar, e você só abençoa. Não foi para isso que eu te contratei. Eu não te chamei para abençoar o povo, eu te chamei para proferir maldição. Então Balaque teve uma impressão. Eu acho que Balaão subiu e quando viu o povo na sua totalidade, ele ficou ali. Gente, que povo numeroso, que povo maravilhoso, que povo grande. Então Balaque teve uma ideia. Vem cá, Balaão, sai desse lugar. Você está vendo muita bênção. Vem para um outro lugar. Veja um outro ângulo. Contemple esse mesmo povo. Mas eu não vou deixar que você veja o povo todo, não. Você vai ver só o restinho do povo, só o finalzinho do povo. Olha que está aqui em Números, capítulo 23, versículo 13. 23, 13, olha só. Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Dá para você perceber a estratégia de Balaque? Não olhe o povo todo, não. Talvez você fique admirado com a força do povo, com o número do povo. Contempla o povo só na última parte. E às vezes é isso que o diabo quer fazer com que a gente foque. Um momento que não deu certo. O finalzinho. Um período de crise. É isso que Balaque estava levando Balaão a ver. Balaão, não olha o todo não. Olha só o finzinho. Olha só a última parte. E talvez a última parte, em alguns momentos, não necessariamente nesse, mas em outros momentos, a última parte era a parte do povo mais cansado, né? O povo que não consegue acompanhar o ritmo. A última parte do povo, em alguns momentos, não necessariamente nesse, a última parte era a parte dos mais doentes, dos mais velhos, dos mais cansados. E então Balaão
contempla essa parte, e quem sabe, ao contemplar a velhice, ou ao contemplar a doença, ou ao contemplar as cicatrizes, você veja alguma coisa para amaldiçoar e reafirmar que esse povo é fraco, que esse povo não vai prosperar, que esse povo não vai entrar na terra prometida. Essa é a estratégia do diabo. De fazer com que você veja a última parte. Fazer com que você veja o pequeno. Fazer com que você veja alguma coisa que não deu certo, um momento de frustração, um momento de fraqueza, e ele quer fazer com que você foque nisso, até você entrar em depressão, até você se encher de remédio, até você se afastar das pessoas, até você entrar na caverna, até você fugir, até você abandonar, até você desistir, até você morrer. Por quê? Porque você olha a última parte. Você não consegue olhar o todo. É a estratégia de Balaque para com Balaão, a fim de que contemplasse uma pequena parte que não representava o todo. Meu querido, o momento de desemprego na minha vida não representa o todo. O momento de perda na minha vida não representa o todo. O momento de crise na minha vida não representa o todo. Um momento de tropeço na minha vida não representa toda uma história, não representa todo um contexto, toda uma jornada, toda uma caminhada. Mas é aí que Balaque vai fixar, vai focar. E você tem que ter a estratégia de Deus para entender que de todos os ângulos você é abençoado. Quando você olha o todo da tua vida, você é abençoado. Mas mesmo quando você olha uma parte, o restinho, um finalzinho, um grupo pequeno, talvez desprezível, quando Balaão abre a sua boca, ele não vai pintar um quadro de derrota só porque o povo é pequeno. Ele abre a sua boca, e eu não preciso ler todo o texto. Sempre gosto que você aprofunde isso quando você estiver na tua casa. Mas olha só uma parte do que ele diz nesse momento, quando ele vê a visão de uma pequena parte, o ângulo que lhe permite ver não todo, mas uma pequena parte. Olha só o que diz a partir do versículo 18 de Números 23. Números 23, versículo 18. Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Só até aqui por enquanto, e depois ele continua falando mais algumas coisas. Ele diz: escuta, por causa do pequeno que você vê, Deus mudou de ideia? Por causa daquele contexto pequeno que você vê, Deus é homem para que se arrependa, e Deus é filho do homem para mudar de ideia? Não, aquilo que Deus falou vai acontecer. Você pode estar na maior pindaíba da vida, você pode estar na maior crise da vida, mas você pode olhar para Deus e dizer: Deus não mudou de ideia a meu respeito, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que se arrependa, não é filho do homem para que mude de ideia. Foi isso que Balaão viu. Foi o que Balaão viu. E ele proferiu. Ele proclamou, não fraqueza, mas força. E aquilo que ele proclamou estava em linha, não com aquela pequena parte do que Balaão via, mas aquilo que Balaão proclamou estava em linha com aquilo que Deus havia falado acerca daquele povo, ainda que a visão fosse de uma parte e não de um todo. E não de um todo. E não de um todo. Então, por quais ângulos nós somos abençoados? Pelo ângulo que me permite ver o todo, a totalidade da bênção de Deus,
e a totalidade da misericórdia e da graça de Deus no decurso da minha vida, esse é o ângulo que me permite ver o todo. Mas eu também sou abençoado quando eu vejo a pequena parte, o particular, o pequeno, o talvez desprezível, mas olho para aquilo, quem desprezará os pequenos começos? Quem despreza o dia dos pequenos começos? Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que mude de ideia. Aquilo que Ele falou, Ele é poderoso para cumprir. E eu preciso ter esta convicção para ver como Deus vê. Mas imagina o sentimento de Balaque. Não deu certo de novo. Eu levei para ver apenas uma pequena parte, e esse homem só abençoa, só proclama vida e força e prosperidade. Vou fazer uma coisa, eu vou mudar de estratégia, eu vou levar agora Balaão, sabe para onde ele levou? Para um outro lugar, para que o povo fosse visto a partir de um outro ângulo, de um terceiro ângulo, que está descrito em Números 23, a partir do versículo 27. Números 23, a partir do versículo 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Para onde foi? Que Balaque levou Balaão? Para um lado cuja perspectiva era do deserto. A gente fala muito de deserto, mas hoje eu quero falar de deserto como sinônimo de falta de perspectiva de futuro. Quando você olha para o seu amanhã, e há uma profunda insegurança, há uma profunda preocupação, há um profundo medo acerca do que te espera. Talvez você viva de uma forma tão pressionada por tantas coisas, que você pensa: o que será de mim amanhã? Dos meus filhos? Da minha casa? Quem sabe você viva de tal maneira que a única coisa que você consegue ver é o seu futuro sob o ângulo do deserto, que foi exatamente aquilo que Balaque queria que Balaão visse. Olha para este povo sem perspectiva, olha para este povo areia, olha para este povo sem terra, sem lugar para morar. Olha para este povo no deserto, sem futuro, sem amanhã, sem terra, sem governo. Olha para este povo como ovelha perdida que não tem pastor. Olha para este povo sem esperança. A visão do deserto para nós hoje é sinônimo de uma visão de um futuro sem graça, de um futuro sem vida, de um futuro sem esperança. Essa visão que Balaque queria que Balaão tivesse do povo. Mas, meu querido, hoje eu quero te dizer que por este ângulo também você e seus filhos e seus netos são abençoados em nome de Jesus. Por mais que o diabo queira te levar para um lugar cujo ângulo seja um ângulo sem graça, cinza, que não tenha vida. Mas eu queria que você percebesse o que Balaão viu quando ele olhou para esse povo. Você vai ler comigo, passagem bíblica de Números 23, Números 24, a partir do primeiro versículo. Olha que coisa interessante, Números 24, de 1 a 9, todo o texto bíblico. Eu quero que você veja aqui comigo. Eu quero que você leia comigo, por gentileza, apaga as luzes para ficar bem claro. Você vai ler comigo aqui agora. Vamos juntos. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel
não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto, levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Interrompa um pouquinho e diga: eu sou um homem de olhos abertos. Isso, quem é mulher, diga: eu sou uma mulher de olhos abertos. Então vamos juntos de novo. Eu sou um homem de olhos abertos. Antes de continuar o texto, quem aqui é homem de olhos abertos? Quem é mulher de olhos abertos? Amém. Que olhos são estes? Os olhos espirituais. Porque às vezes o diabo vai querer fazer com que você olhe do cume do monte e só veja deserto. Só veja deserto. Mas o homem espiritual é um homem de olhos abertos. A mulher espiritual é uma mulher de olhos abertos. Este homem ou mulher de olhos abertos, o que vê? Pode apagar as luzes de novo. Versículo 4. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, ou que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. Eu te pergunto, querido, será que era isso? Pode acender as luzes um pouquinho. Será que era isso que Balaão via ao olhar para o deserto? Não, mas era isso que ele via no reino espiritual. Não tem água no deserto, não tem árvore no deserto, não tem sândalo no deserto, não tem aroma de águas no deserto, não tem tendas formosas no deserto, não tem nada de belo no deserto, mas quando ele via com olhos abertos espirituais, o que ele via? Um futuro promissor, uma terra, um governo, águas, árvores, plantação, sementes de vida. Futuro. Amém? Com olhos naturais, ele via um povo sem rei, sem governo. Mas o que ele continua vendo? O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. O que eu proclamo sobre cada família hoje aqui? Que é chegado em sua casa o reino de Deus. Às vezes você se percebe sem governo. Às vezes você olha para sua casa sem perspectiva, por falta de liderança. Eu proclamo em nome do Senhor Jesus, o reino de Cristo na sua casa. Eu proclamo na tua família, águas no meio do deserto, sombra das árvores no meio das tuas crises. Eu proclamo o governo de Deus na tua casa, na tua família e na tua posteridade, em nome de Jesus. E proclamo isso de olhos abertos. De olhos abertos. Versículo 8, não precisa apagar as luzes. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Voltando um pouquinho ao versículo 8, eu proclamo sobre a tua família, pode deixar as luzes acesas, aquelas que estavam lá. Eu proclamo sobre a tua família a autoridade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Todos os inimigos que têm se levantado contra a tua casa, contra as tuas finanças, contra os teus filhos, estão sendo atravessados em nome do Senhor Jesus. Balaque queria que Balaão visse um povo enfraquecido. Mas Balaão viu um povo forte, que tem um reino, que tem um rei, e que tem autoridade para se levantar contra os inimigos espirituais. Afinal de contas, ele não me tirou do Egito, ele não me tirou do mundo para morrer no deserto. Aleluia.
Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. E com esta palavra, ele, pode terminar, e com esta palavra, Balaão proferiu bênçãos sobre bênçãos a um povo que não podia ser amaldiçoado. Diga, sou abençoado. Por todos os ângulos. Diga para o seu vizinho, você é abençoado em Cristo, por todos os ângulos. E se porventura o inimigo quer te levar ao cume do monte, para ver um futuro não promissor, um amanhã cheio de incertezas e insegurança. Meu querido, por esse prisma, por este ângulo, você também é abençoado. Águas brotarão no meio do deserto, árvores crescerão, sementes de vidas serão plantadas, germinarão e trarão a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Isto é possível em Cristo. Todos os ângulos. Todos os ângulos. Mas, meu amado, pode acender para mim, por gentileza? No plano vertical, Deus fez tudo o que Ele tinha de fazer para que nós fôssemos abençoados de todos os lados e de todas as formas. E Balaão, que foi um instrumento de Deus para proclamar bênção por todos os ângulos, esse homem se corrompeu no seu coração, porque havia um amor, uma paixão pelos bens, pela honra, e movido de ganância, ele fez um acordo com Balaque e disse o seguinte: Balaque, eu não tenho como amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado, mas eu tenho como fazer com que se lancem pedras de tropeço no caminho deste povo, para que este povo ande com dificuldade. E então, Balaão deu uma ideia para Balaque. Faz o seguinte, Balaque, traz as suas mulheres de Moabe para se misturar com o povo de Israel, para que esse povo entre no pecado sexual, entre na fornicação e comece também a adorar os ídolos moabitas. Não podemos amaldiçoar no vertical, mas podemos atrapalhar a vida deste povo no horizontal, nas relações, nas alianças, nos acordos, naquilo que se faz, não neste plano, porque neste plano Cristo nos abençoou, somos abençoados, como vimos, por todos os ângulos e por todas as formas. Mas no plano horizontal, no plano das relações, dos acordos, das alianças, das tentações que se nos apresentam, vamos atrapalhar a vida desse povo. Me dá um dinheirinho que eu te ensino, um caminho para que esse povo encontre pedra no caminho. Isso está descrito em Números 31, versículo 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E Apocalipse 2, 14, para que você não ache que estou pregando só Antigo Testamento, então vou pregar sobre o Novo Testamento, em Apocalipse 2, versículo 14, que fala que no meio da igreja, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, e ele está falando para a igreja dos nossos dias, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, e está falando de igreja, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que,
comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, e praticassem a fornicação. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer ao povo do Antigo Testamento e ao povo do Novo Testamento é que somos abençoados. Porém, devemos viver a nossa vida com tamanha sobriedade no plano horizontal, porque é nesse plano horizontal que podemos achar sarna para se coçar. É no plano horizontal, e não tem nada a ver com ausência de bênção, tem a ver com falta de sabedoria, tem a ver com escolhas erradas, tem a ver com os caminhos que a gente escolhe trilhar, e que depois não adianta a gente chegar para Deus e dizer: Deus, por quê, e por quê, e por quê? Porque quando não andamos com sabedoria no plano horizontal, toda vez que olhamos para Deus e perguntamos: Deus, por quê? Deus olha para nós e diz: Wilson, por quê? Por que você escolheu esse caminho? Por que você fez essa escolha? Você tinha a minha palavra, você tinha o meu espírito, e você tem a bênção para prosperar de todos os ângulos. Você é abençoado, mas por que você escolheu errado? Às vezes fazemos um casamento errado, e às vezes olhamos para Deus e perguntamos: Deus, por quê? E Deus olha para nós e pergunta: por que você escolheu a pessoa errada? Porque você deu lugar à paixão do seu coração, e você honrou mais a você mesmo do que ao Senhor. Você amou mais a uma pessoa do que ao Senhor. Você não estrangulou os teus sentimentos por amor ao Senhor. Graças a Deus eu fiz a escolha certa. Graças a Deus. Dou graças a Deus todos os dias. Todos os dias. Muitas pessoas passaram pelo meu caminho porque eu sou uma pessoa que chama atenção. Muitas pessoas realmente quiseram me seduzir. Mas eu falei: Senhor, me livra das tentações. Eu não quero olhar para a direita nem para a esquerda. Ajuda a ter foco. Eu quero encontrar a pessoa que o Senhor tem para mim. Eu quero perceber. Eu não quero dar lugar aos meus sentimentos, às minhas emoções, nem aos meus olhos. Eu quero que o Senhor traga para mim alguém que verdadeiramente seja a tua escolhida para a minha vida. E quando eu vi aquela moça subindo aquela ladeira ao lado da mãe dela, é ela. Lembro até do vestidinho que ela usava. Era azul e branco. Claro que ela tinha muitos vestidos, mas o primeiro vestido era um azulzinho clarinho e branquinho, azul e branco, e ela colada na mãe dela, subindo a pé para ir para a igreja. E eu passei de carro, fiquei com vergonha de dar carona, mas é ela. É ela. Nem sei porque que eu entrei nisso, eu realmente me perdi na mensagem. Deixa eu ver o que eu estou pregando aqui. Sim, estou falando das escolhas. Meus amados, as escolhas que nós fazemos não tem a ver com a bênção na vertical, porque eu posso ser abençoado por todos os ângulos e mesmo assim achar sarna para se coçar, achar problema quando de repente me enveredo pela escolha do meu coração, da ignorância do meu coração, da insensatez, ou talvez de um momento, de uma crise, faço escolhas erradas. E depois jogo a culpa para Deus e digo: Senhor, por quê? Por quê? E Deus devolve a oração dizendo: Wilson, por quê? Por quê? Você tinha todos os recursos para fazer o que é certo. Meu querido, a gente tem, às vezes, muitos eventos de casais, no ano todo, a gente tem. Aí vem a crise. E aí pergunto: você participou dos eventos de casais que a igreja ofereceu? Não, não participou. Quando você participou? Nenhum. Pois bem, então não tem nada a ver com o fato de Deus não abençoar o seu casamento.
tem a ver com as escolhas que você faz no plano horizontal, e quando chega a hora da crise, você não sabe o que fazer. Não é porque Deus não abençoou seu casamento, mas quer dizer que você não tem feito as escolhas certas, que todos os dias estão sendo ensinadas, e que todos os dias têm sido pregadas. E que se você fizesse a escolha certa para vir, para se aproximar, meu querido, seria uma bênção. Essa bênção no plano vertical se manifestaria no horizontal. Porque a bênção do horizontal depende das nossas escolhas, daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente decide, daquilo que a gente decidiu obedecer e fazer e andar. Foi essa a conclusão que Balaão chegou. De todos os lados, esse povo é abençoado. No vertical. Mas no horizontal, nas relações, vamos misturar o povo, vamos dar uma bagunçadinha. Vamos fazer com que esse povo se misture com as moabitas. Vamos fazer com que eles entrem em acordos errados. Vamos fazer com que eles se embaraçem. Vamos fazer com que eles façam as escolhas erradas. E esse povo fez algumas escolhas erradas e sofreu as consequências das escolhas erradas que fez, como nós. Às vezes fazemos no trabalho, às vezes fazemos dentro de casa, e temos que nos arrepender e olhar para Deus e dizer: Senhor, me perdoa, porque fui tão abençoado no meu casamento, e o Senhor me abençoou com recursos, com palavra, com instrução, mas eu não fui sábio o suficiente para absorver essa bênção na verticalidade, para tornar isso uma realidade no horizontal, nas relações, no trabalho, na vizinhança, nas amizades, nas relações interpessoais. Me perdoa, Senhor, e ajuda-me a focar a Tua palavra, ajuda-me a valorizar cada programa da igreja, ajuda-me a valorizar o ensino, ajuda-me a valorizar as células, ajuda-me a valorizar tudo que o Senhor tem me dado no escopo da bênção no qual fui inserido. Ajuda-me a valorizar, para que possa estender essa bênção do vertical para todas as minhas decisões horizontais, na relação com as pessoas, nos acordos, nos caminhos por onde passo. Ajuda-me a viver dessa forma, Senhor. E aproveitar que de todos os ângulos e de todos os lados sou abençoado. Sou abençoado. Que essa bênção se estenda no seu trabalho, querido. Que essa bênção se estenda na sua família. Que essa bênção se estenda nos seus relacionamentos. Por onde você vier a passar, que você possa ver essa bênção se manifestando como resultado de escolhas certas, como resultado da ação de Deus por onde você vai. Em nome de Jesus.